Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica muito legal para quem quer cuidar da pele em casa, utilizando só produtos naturais e plantas, e ter resultados muito bons, seja para rejuvenescimento da pele, para tratar acne, manchas, enfim, várias coisas. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um tipo de extrato de plantas que pode ser utilizado diretamente na pele e que vai trazer muitos benefícios e, além disso, é muito fácil de fazer. Então, vamos lá! Bom, e que tipo de extrato é esse então? Esse extrato ele é chamado de oleato ou extrato oleoso e é um tipo de extrato que a gente faz com as plantas utilizando óleos vegetais. Então a gente pega um óleo vegetal e coloca uma planta dentro para que esse óleo vegetal vá extraindo os princípios ativos dessa planta. Ele é muito fácil de fazer, a gente consegue fazer ele em casa sem problema nenhum, a gente tem ótimos resultados e, além disso, ele é o único tipo de extrato de plantas que pode ser utilizado diretamente na pele. Mas antes da gente colocar a mão na massa para fazer esse extrato, eu quero te explicar por que ele funciona, quais os casos em que ele é indicado para tratamento e também como escolher os melhores óleos vegetais para fazer o teu extrato, porque tudo isso interfere no resultado final. Bom, eu vou começar explicando então por que esse oleato funciona. Porque esse óleo vegetal que a gente vai colocar em contato com a planta para extrair esses princípios, ele funciona como um solvente. Ele seria um solvente apolar. Lembra lá nas aulinhas de química na escola, no ensino médio, que a gente aprende que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar? E é por isso que água e óleo não se misturam? Pois é, esse princípio existe aqui também nesse extrato, sendo que esse óleo que a planta vai estar em contato vai ir retirando essas moléculas apolares dessa planta e vai extraindo esses compostos químicos que vão dar o resultado, vão dar os benefícios que a gente deseja para a nossa pele ou para o nosso cabelo. Bom, e quais as indicações então? Em quais casos a gente vai utilizar esses oleatos na pele? Quando a gente quiser uma ação anti-inflamatória, anti-alérgica, calmante da pele, para trazer uma renovação celular, então para tratar linhas de expressão. Também quando a gente quiser ter uma ação antioxidante, né, prevenindo os radicais livres de agir na nossa pele, prevenindo o envelhecimento precoce. E também trazendo uma ação emoliente, né, de amaciar a pele, devolver também aquela oleosidade natural que é muito importante para a barreira da nossa pele. Então, em casos de alergias, dermatites, acne, né, porque a gente tem essa ação anti-inflamatória também, e depois eu vou falar quais são os óleos mais indicados para utilizar nesses casos. Também em casos de peles sensíveis, ou peles maduras que perderam um pouco daquele viço, daquele brilho na pele. E já no cabelo, a gente pode utilizar também os oleatos para fazer aquelas umectações que o pessoal chama, né, que é quando aplica aquele óleo vegetal no cabelo e deixa ele por um tempo antes de lavar, para devolver essa oleosidade natural, para dar brilho no cabelo. A gente também pode aplicar no couro cabeludo, em casos onde o couro cabeludo está ressecado, ou tem caspa, ou coceira. Então, são várias as aplicações desses oleatos. É claro que, dependendo daquilo que a gente quer tratar, a gente vai escolher uma planta específica. Não adianta a gente sair fazendo um extrato de qualquer planta, de qualquer jeito, e utilizar para qualquer caso, porque não vai funcionar. Então, por isso que eu vou trazer depois informações sobre algumas plantas mais comuns que a gente consegue encontrar com mais facilidade, para a gente poder fazer esses extratos. E outra coisa também muito importante é a escolha do óleo vegetal que a gente vai utilizar para fazer esse extrato. Então, os mais recomendados são aqueles óleos que não são saturados, que são líquidos a temperatura ambiente, ou que não tem aquela dureza, como o óleo de coco, por exemplo, e as manteigas vegetais. Então, o óleo de coco e as manteigas vegetais, eles não são indicados para fazer esses extratos, porque a estrutura química deles, ela não vai conseguir extrair tão bem esses princípios ativos das plantas, por conta da estrutura química mesmo dessa saturação. Então, a gente vai dar preferência para óleos, como o óleo de girassol, que é um óleo muito utilizado, inclusive na indústria, quando é feito esses extratos na própria indústria para ser vendido depois para os consumidores, eles utilizam muito o óleo vegetal de girassol, porque ele tem um baixo grau de comedogenicidade. O que é isso? Bom, quer dizer que ele não entope os poros, né? Então, quer dizer que ele pode ser utilizado por quem tem problemas de acne, porque ele não vai fazer esse entupimento dos poros. Outros óleos que eu também gosto de utilizar, que também tem um grau baixo de comedogenicidade, são o óleo de semente de uva. Ele tem várias propriedades interessantes para a pele, ele é antioxidante. Então, eu gosto muito desse óleo porque ele tem uma rápida absorção pela pele, ele não deixa a pele oleosa, com aquela sensação oleosa. Já o óleo de girassol ele é um pouquinho mais pesado na pele. Uma outra opção que a gente também tem é o óleo de oliva, que é muito utilizado também, mas algumas pessoas não gostam muito por causa do aroma dele, né, que é bem característico. Então, se você gosta, você pode utilizar, ele também é excelente para a pele e para o cabelo,
Mas se você não gosta, então tem essas outras duas opções aí que eu citei, e tem várias outras também, né? É só a gente dar uma procuradinha aí na internet, se informar um pouco mais, ou se você quiser também pode deixar aqui nos comentários perguntando que eu vou te responder. E outra coisa muito importante que a gente precisa prestar atenção é se esse óleo vegetal que a gente está escolhendo, ele é 100% puro e prensado a frio. Isso é muito importante, gente, porque vai definir a qualidade do extrato que a gente vai obter no final. E agora uma dica bônus que eu vou dar aqui também, que é bem legal, é que a gente pode utilizar alguns óleos vegetais como aditivos nesse extrato, como é o óleo de rosa mosqueta, que é um óleo excelente para cicatrização da pele, para tratar manchas, rejuvenescer a pele, né, tratar linhas finas, ruguinhas. Então esse é um óleo excelente, só que ele tem um valor um pouco mais alto, né? Então a gente pode acrescentar aí um pouquinho desse óleo na composição desse extrato junto com outro óleo vegetal, como se ele fosse um aditivo, né? Para potencializar ainda mais esses efeitos na nossa pele. E outra opção também que a gente tem é o óleo vegetal de jojoba, que esse é muito interessante para peles oleosas, porque ele faz uma limpeza dos poros. Ele é um óleo muito utilizado também para controle de oleosidade, seja na pele ou no cabelo. Então a gente pode acrescentar esses óleos, que eles têm um valor um pouquinho mais elevado, como aditivos, uma concentração aí de 10 a 20% nesses nossos óleos vegetais. No outro, por exemplo, eu posso pegar um óleo de semente de uva e acrescentar 10% de óleo de rosa mosqueta e depois colocá-la na minha planta para fazer o extrato. E a escolha das plantas, então. É muito importante que a gente sempre utilize plantas secas para fazer o nosso extrato, porque as plantas frescas, elas têm água ali nas suas folhas, nas suas flores, e essa água vai interagir com o nosso óleo vegetal e vai fazer com que ele fique oxidado, com que ele fique ranço. E aí ele vai ter um cheiro desagradável e além disso não vai acontecer esse extrato de uma forma tão eficiente. Vai degradar as propriedades desse óleo vegetal e também do nosso extrato. E bom, gente, como que a gente vai utilizar esse extrato, esse oleato na nossa pele e no nosso cabelo? A gente pode simplesmente aplicar ele puro mesmo na pele, seja na pele do rosto, quando a gente está fazendo um tratamento facial completo, ou se a gente tem, por exemplo, um local onde a gente está com uma alergia, também a gente pode passar só naquele local, uma picada de inseto, sobre uma acne, enfim, são várias as opções. Toda vez que você estiver precisando utilizar essas ações anti-inflamatórias, cicatrizante, enfim, o que você escolheu no seu extrato, você pode aplicar ele diretamente na pele, não tem problema nenhum, ele não vai ser muito forte, ele não vai causar irritação, bem pelo contrário, porque esses extratos eles são justamente para isso. É importante a gente só tomar cuidado para não se expor ao sol, né, depois que a gente passou esse oleato, porque pode ser que ele tenha extraído algum princípio ativo que vai reagir com a luz do sol. Então, dá preferência para utilizar à noite, antes de dormir, porque aí a pele vai absorver todo aquele extrato e no outro dia, se você tiver que se expor ao sol, não vai ter nenhum risco. Se a gente for utilizar no cabelo, a gente pode passar normalmente, seja nos fios, seja na raiz. Se quiser pegar um pouquinho desse extrato e adicionar junto com algum creme para passar no cabelo ou algum outro óleo vegetal, também pode. Por exemplo, se você costuma utilizar bastante o óleo de coco no cabelo e você quer pegar um pouquinho desse extrato e adicionar no seu óleo de coco, fazer uma misturinha e aplicar, a gente pode utilizar ele dessa forma também. Outra forma muito interessante da gente utilizar esses extratos é para dissolver os óleos essenciais. Como vocês já devem saber, a gente não utiliza óleos essenciais puros na pele. Então a gente sempre vai dar preferência para diluir eles em uma base oleosa, que vai ser capaz de dissolver e diluir esse óleo essencial para que ele não entre puro em contato com a nossa pele. Então a gente pode utilizar sim esses extratos oleosos para fazer essa dissolução dos óleos essenciais e depois aplicar eles na pele, no cabelo, enfim, seguir com o tratamento que a gente vai seguir. E eles também são muito interessantes de serem utilizados na fabricação de cosméticos naturais, fitocosméticos, fabricação de cremes, sabonetes e vários outros produtos aí. Inclusive, eu utilizo muito os extratos vegetais, os oleatos e outros tipos de extratos nos cosméticos que eu faço para minha própria marca. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo e nos comentários também o Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha para conhecer esses produtos. E bora lá preparar esse extrato, então, mão na massa. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês quais as plantas que eu escolhi para fazer os meus extratos e também as dicas que eu vou dar de plantas para que vocês possam fazer os extratos aí na casa de vocês, dependendo da finalidade que vocês estão buscando.
Bom, pessoal, então para começar, eu já separei aqui a minha calêndula e o meu frasco. Eu costumo utilizar esses frascos aqui de conserva. Eu lavo eles bem, né, com água e detergente. Depois eu passo um álcool 70 por dentro e por fora e seco com uma toalha de papel. E aí assim ele tá higienizado, tá limpo para ser utilizado. Na hora de tampar, às vezes acontece dessas tampas aqui elas estarem enferrujadas dentro, né? Então a gente utiliza um saquinho assim, ó, um saquinho limpinho, novo, né? A gente coloca ao redor para que essa tampa não tenha contato com o líquido que vai estar aqui dentro. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um tanto aqui de calêndula, eu tô de luva, então eu vou pegar com a mão mesmo, e vou ir colocando aqui dentro do meu frasco. Como a calêndula, nesse caso, ela já é pequenininha, ela tem as pétalas que já se desfizeram, ela não é uma planta grande, muito dura, a gente pode colocar ela assim mesmo, aqui dentro do frasco. Agora, se for uma planta muito grande, uma folha muito grande, como uma folha de louro, por exemplo, aí talvez seja interessante a gente picar essa folha para que ela tenha mais contato com o óleo na hora da extração. Então, eu coloquei esse tanto aqui de planta e agora eu vou colocar o dobro de óleo. Então, vai ficar metade do frasco vai ficar com planta e para cima, mais ou menos o mesmo tanto, vai ficar de óleo. Então, como que eu vou fazer para marcar? Eu vou olhar mais ou menos até onde que veio aqui de planta e vou marcar com um canetão até onde que eu tenho que preencher de óleo. Por quê? Porque às vezes quando eu começo a colocar óleo aqui dentro, essas plantas, como elas estão secas, elas vão começar a subir e eu já não sei mais o tanto de óleo que eu tenho que colocar. Então eu gosto de fazer essa marcação. Eu marco aqui com um pincel, mais ou menos. Então, mais ou menos ali nessa marquinha que eu fiz aqui, vai dar tanto de óleo que eu tenho que colocar. Não existe uma medida muito certa que a gente tenha que pesar, enfim, a gente não tem essa medida, tá? Então, geralmente se faz assim, se olha o tanto de planta e se coloca o tanto de óleo proporcional. O óleo que eu tô utilizando aqui é um óleo de semente de uva, e então é um óleo que eu gosto de utilizar para esse tipo de extrato, né? Expliquei para vocês já, porque ele penetra fácil na pele. As plantas elas sobem, então com esse tanto aqui de óleo eu já consigo ter um bom extrato. Vou tampar ele e vou agitar um pouquinho para que todas as plantas fiquem em contato com o óleo. E aí ele ficou desse jeitinho aqui, ó. Então agora eu vou colocar ele dentro de um saco de papel para ele ficar protegido da luz. E aí eu vou guardar esse frasco por 30 dias dentro de um armário fechado. Todos os dias eu vou ir lá e vou dar uma chacoalhadinha assim, ó, pra gente mexer essas plantas para que elas possam ter uma maior superfície de contato com o óleo que tá fazendo o extrato aqui dentro. Então todo dia eu vou lá, pelo menos uma vez por dia, se puder ser 2 vezes por dia até melhor. Vai lá, agita um pouquinho, fecha e coloca no armário fechadinho. Então esse é o jeito de fazer o extrato. Depois de 30 dias ele tá pronto para ser utilizado já na pele. E o que a gente vai fazer quando ele estiver pronto? A gente vai filtrar esse conteúdo aqui. Eu gosto de utilizar um filtro de café para coar bem, para não ficar nenhum pedacinho de planta ali dentro, mas também você pode utilizar um paninho de voal que esteja bem limpinho, enfim, a gente sempre tem que priorizar a higiene, né, nesses casos. Você pode deixar mais do que 30 dias, não tem problema, pode deixar aí 60 dias. Agora, eu não recomendo que deixe muito mais tempo, porque aí já começa a passar um pouquinho do ponto. Eu gosto de deixar 30, 40, até 60 dias, depois disso eu já filtro e aí já começo a utilizar. Mas o mínimo que tem que deixar aqui é 30 dias. Feito isso, então, filtra e já tá pronto para utilizar na pele. Ah, um detalhe importante, gente, sempre deixar esse conteúdo protegido da luz, tá? Depois que filtrar, a gente pode armazenar ele num frasco assim, ó, âmbar, de vidro, importante que seja de vidro, né, pra gente preservar as propriedades aí desse óleo. Se você não tiver um assim, você vai conservar ele com o seu saquinho assim, protegido da luz dentro de um armário fechado, num local que seja seco e que também não seja muito quente. A validade dele é 1 ano, então a gente pode utilizar esse extrato com segurança por até 1 ano, até porque ele começa a rancificar, ele fica oxidado e já não fica com um cheiro tão bom. Certo, pessoal? Então essa é a forma de fazer. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês de plantas que a gente pode utilizar nesses extratos e também os efeitos dessas plantas na pele. Bom, pessoal, então vocês viram aí que eu utilizei a calêndula para fazer o primeiro extrato. Então a calêndula, ela é excelente porque ela tem vários óleos essenciais, ela é rica em flavonoides e carotenoides também, e ela tem uma ação bem importante antialérgica. Então ela é ideal para quem tem peles que sofrem muito com alergias, dermatites, esse tipo de coisa. Então a gente consegue obter uma ação antialérgica bem legal com esse extrato oleoso de calêndula. Outra opção também que a gente tem é o alecrim. O alecrim
capim, ele tem uma ação analgésica bem potente e também ele é rico em óleos essenciais que têm ação antibacteriana, antifúngica e cicatrizante. Ele é rico em flavonoides também e eu indico ele mais para peles acneicas, né, peles que estão tratando acnes, espinhas, cravos e também para peles mais oleosas, por conta dessa ação antibacteriana, antifúngica e ação analgésica também. E a terceira opção que eu vou dar para vocês hoje é o oleato de chá verde. Ele vai ter uma ação antioxidante bem potente, né? A gente já conhece o chá verde pela sua ação antioxidante, tanto na forma de chás mesmo, em infusão, mas também no oleato ele também vai ter essa ação antioxidante e uma ação de rejuvenescimento da pele, né, para prevenir o envelhecimento precoce, combater os radicais livres. Então ele é uma opção excelente para tratar esse tipo de coisa. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil aí para vocês. Lembrando que toda quinta-feira eu trago vídeos novos aqui para o canal, falando sobre cosméticos naturais, sobre plantas, sobre óleos essenciais, enfim, várias coisas. Então, se esses assuntos são do teu interesse, eu te convido para se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço e até mais!